Olha a lésbica com namorada, gritavam os colegas nos corredores, apontando e rindo sem piedade. Ninguém podia imaginar que aquele momento de humilhação seria o catalisador para uma vitória que deixaria todos em silêncio absoluto. Isabel Mendes, 22 anos, estudante de Direito no terceiro ano, sentiu o chão tremer sob os pés ao ver a imagem no ecrã do telemóvel. Ela e Inês, aos 17 anos, abraçadas debaixo da árvore no jardim da escola secundária em Porto, sorrindo como se o mundo lhes pertencesse. A legenda, enviada por um antigo colega que nunca perdoara o silêncio dela, dizia apenas "lembram-se disto?". Em segundos, as reações explodiram. Memes, emojis de arco-íris irónicos, mensagens privadas cheias de insultos velados. Isabel guardou o telefone no bolso e caminhou para a aula de Direito Constitucional com a cabeça baixa, mas o coração batia tão forte que parecia querer sair do peito. Há 4 anos, tudo tinha sido diferente. Naquela tarde quente de junho em Porto, Inês Oliveira, a sua melhor amiga e o seu segredo mais bonito, tinha-lhe segurado a mão por baixo da mesa no café da esquina. "Não tenhas medo, Isa. Nós somos reais", sussurrara ela, os olhos castanhos cheios de confiança. Isabel retribuíra o sorriso, sentindo pela primeira vez que o amor não precisava de esconderijo. Mas a família dela, católica praticante de uma vila pequena no Minho, descobrira o rumor através de uma tia fofoqueira. O pai, um engenheiro reformado com voz de comando, sentara-se à mesa da cozinha e dissera sem rodeios: "Isto acaba hoje. Não vais destruir a nossa reputação por uma brincadeira de adolescentes." A mãe chorara, rezara o terço e repetira que Deus não quer isto para ti. Isabel, aterrorizada com a possibilidade de perder o apoio para a universidade, fizera o que lhe ordenaram. No dia seguinte, no pátio da escola, diante de meia dúzia de curiosos, declarara em voz alta: "Foi só uma fase. Eu não sou assim. Inês, desculpa." Inês empalidecera, os olhos encheram-se de lágrimas que nunca caíram e desaparecera da vida dela sem mais uma palavra. Agora, em Lisboa, o passado voltava como um bumerangue. Isabel sentou-se na aula, mas não ouviu uma única frase do professor. As mensagens continuavam a chegar. "Então, Mendes, vais trazer a namorada para a festa de final de ano?" Um rapaz da fila de trás riu alto. Ela sentiu as faces arderem. Ao sair da aula, 3 raparigas do curso bloquearam-lhe o caminho no corredor. "Então, conta lá. Foi bom beijar outra miúda?" Isabel passou por elas sem responder, mas as lágrimas ameaçavam cair. Em casa, no pequeno apartamento que partilhava com 2 colegas, o telefone não parava. A mãe ligou 3 vezes. "Filha, isto é uma vergonha. Apaga essa foto já. O teu pai está furioso." Isabel desligou sem dizer nada. Sentou-se no chão do quarto, abraçou os joelhos e deixou as memórias invadirem-na. Lembrou-se do primeiro beijo com Inês, escondidas atrás do pavilhão de ginástica, o sabor morango do batom dela, o coração acelerado como nunca. Lembrou-se também do dia em que Inês lhe enviara uma mensagem depois da negação pública: "Se era só uma fase, porque é que ainda sinto o teu cheiro no meu casaco?" Isabel nunca respondera. Agora, 4 anos depois, a culpa pesava como chumbo. O dia seguinte foi pior. No refeitório, um grupo de rapazes da equipa de futebol colocou um cartaz improvisado na mesa dela: "Isabel mais Inês igual amor proibido." Risadas ecoaram. Isabel pegou no tabuleiro e saiu sem comer. No caminho para a biblioteca, encontrou o professor de ética, o Dr. Santos, que a olhou com pena. "Se precisares de falar, o meu gabinete está aberto." Ela agradeceu com um aceno, mas não entrou. Em vez disso, caminhou até ao jardim da faculdade e sentou-se no mesmo banco onde, há 2 meses, sonhara com um futuro sem segredos. O vento frio de novembro trouxe o cheiro do Tejo. E foi ali, sozinha, que a primeira lágrima caiu. "O que fiz eu?", murmurou para si mesma. O telemóvel vibrou de novo. Desta vez era uma mensagem de um número desconhecido. Inês viu a foto. Ela está em Lisboa agora. Isabel sentiu o estômago contrair. O passado não só voltara, estava a bater à porta.
Isabel passou a noite em claro, relendo antigas mensagens que guardara numa pasta escondida no telemóvel. As palavras de Inês, escritas com carinho adolescente, agora cortavam como lâminas. Tu és a minha pessoa favorita no mundo inteiro. Quando fores médica ou advogada, eu vou estar lá a aplaudir-te. Apagou-as uma a uma, mas o vazio ficou. De manhã, a mãe ligou novamente, a voz tensa como uma corda de violino. O teu pai falou com o padre da paróquia. Dizem que isto é influência do diabo. Volta para casa no fim de semana. Vamos resolver isto em família. Isabel recusou. Tenho exames, mãe. Não posso. Mas a verdade era outra, tinha medo de enfrentar os olhos deles. Na faculdade, o escândalo já se espalhara para outros cursos. No intervalo, uma rapariga do primeiro ano aproximou-se com o telemóvel na mão. És tu mesmo na foto? Que giro, nunca imaginei que fosses. Isabel interrompeu-a secamente, não é da tua conta. A rapariga afastou-se, magoada. Isabel sentiu-se pior. Ela própria tinha sido aquela rapariga inocente 4 anos antes. Durante o almoço, evitou o refeitório e comeu um sandes no jardim. Foi então que viu o cartaz oficial da universidade, Concurso Nacional de Debates Jurídicos, final em Coimbra, daqui a 3 semanas. Prémio, bolsa integral para mestrado em Direitos Humanos na Universidade de Coimbra. Isabel leu 2 vezes. O tema este ano era discriminação e identidade, o papel da lei na proteção das minorias. Um sorriso amargo surgiu nos seus lábios. Era como se o destino lhe estivesse a tirar um desafio. À tarde, na aula de Direito das Minorias, o professor mencionou o concurso casualmente. Quem se candidatar terá de defender uma posição real, não teórica. Coragem conta. Isabel anotou o nome no caderno sem pensar. Quando saiu, encontrou um grupo de colegas à porta. Um deles, o Lucas, que sempre fora simpático, agora ria com os outros. Então, Mendes, vais debater sobre lésbicas agora? Vais ser especialista. Os outros riram. Isabel parou, olhou-os nos olhos pela primeira vez. Talvez. E talvez ganhe. O riso morreu um pouco. Ela continuou a andar, o coração acelerado. Em casa, abriu o computador e começou a pesquisar. Artigos sobre casos reais em Portugal, o casamento igualitário aprovado em 2010, mas a discriminação cotidiana que persistia. Escreveu o primeiro parágrafo da candidatura, a lei protege, mas o silêncio destrói. As palavras saíram com dificuldade, como se cada uma carregasse o peso da sua própria traição. À noite, recebeu outra mensagem. Desta vez de Inês, via foto. Não precisava de voltar a doer. Isabel ficou a olhar para o ecrã durante minutos. Digitou desculpa, mas apagou. Em vez disso, escreveu, podemos falar? A resposta demorou 20 minutos, amanhã, no café junto ao Tejo. Às 18 horas. Isabel não dormiu. No dia seguinte, a faculdade parecia mais hostil. No corredor principal, alguém colara fotocópias da foto antiga com legendas cruéis. A Isabel Mendes escondeu-se durante 4 anos. Ela rasgou uma a uma, as mãos a tremer. Uma professora assistente viu-a e aproximou-se. Isto é bullying, Isabel. Denuncia. Ela abanou a cabeça. Não quero mais atenção. Mas por dentro sabia que já era tarde. Às 5h30, caminhou até ao café. O Tejo brilhava ao fundo, cinzento e calmo. Inês estava lá, sentada à janela, o cabelo mais curto do que antes, o olhar mais maduro. Quando Isabel se aproximou, Inês não se levantou. Vieste? Sim. O silêncio entre elas era denso. Inês falou primeiro, porque negaste tudo naquela altura? Eu teria enfrentado o mundo contigo. Isabel sentiu as lágrimas subirem. Os meus pais, a igreja, eu tinha medo de perder tudo. Perdi-te a ti.
Inês olhou para o rio. Eu mudei de cidade por tua causa. Fui para Coimbra. Estudei lá. Agora trabalho num centro de apoio a jovens LGBT. Isabel engoliu em seco. Ganhaste. Não. Perdi-te. A conversa durou quase 2 horas. Inês contou como sofrera, como quase desistira de amar. Isabel confessou a culpa que carregava todos os dias. Quando se despediram, Inês tocou-lhe no ombro. Se vais debater, faz isso por ti, não por mim. Isabel voltou para casa com o peito mais leve, mas ainda longe da paz. Os dias seguintes foram um turbilhão. Isabel entregou a candidatura ao concurso de debates e, para sua surpresa, foi selecionada entre os 10 finalistas nacionais. A notícia espalhou-se na faculdade como fogo em palha seca. Os mesmos que a tinham ridicularizado agora murmuravam com respeito relutante. Ela vai mesmo debater sobre isso? Pois, vai usar a própria vida como argumento. Isabel ignorou os comentários e mergulhou nos livros. À noite, estudava casos do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, lia testemunhos de jovens portugueses rejeitados pelas famílias. Cada página era um espelho. Flashbacks vinham sem aviso, o dia em que o pai lhe tirara o telemóvel para proteger a alma dela, a noite em que a mãe a obrigara a confessar ao padre que cometera um pecado contra a natureza. Isabel escrevia furiosamente, transformando dor em argumentos jurídicos. No fim de semana, voltou a Porto para enfrentar os pais. O pai abriu a porta com cara de pedra. Entra. Vamos falar como adultos. A mãe preparara chá, mas as mãos tremiam. Sentaram-se na sala de estar onde outrora rezavam o terço em família. Essa foto é mentira? Perguntou o pai diretamente. Isabel respirou fundo. Não é. Eu amei a Inês. Ainda sinto culpa por ter negado. A mãe cobriu a boca com a mão. Jesus, filho, o que vão dizer na igreja? O pai levantou-se. Tu vais destruir o teu futuro por causa disso? A bolsa, o mestrado, tudo? Isabel olhou nos olhos. Se o preço for continuar a mentir, sim. O pai saiu da sala batendo a porta. A mãe chorou em silêncio. Isabel deixou a casa naquela noite com uma mala pequena e a certeza de que algo se partira para sempre. De regresso a Lisboa, encontrou uma mensagem de Inês. Os teus pais ligaram-me. Querem que eu te convença a desistir. Isabel sorriu pela primeira vez em dias. Diz-lhes que já é tarde. Os treinos para o debate começaram. O orientador, uma professora de Direitos Humanos chamada Doutora Helena, era dura mas justa. Tu tens uma história, Isabel. Usa-a, mas não como vítima. Como prova de que a lei deve proteger quem é diferente. Isabel praticava horas a fio diante do espelho. A voz tremia ao princípio, mas ganhou força. Nos corredores da faculdade, o ambiente mudara sutilmente. Alguns colegas que antes riam agora cumprimentavam-na com um aceno. Outros evitavam o olhar. Um dia, o Lucas aproximou-se no bar. Desculpa o que disse antes. Não sabia. Isabel aceitou o pedido com um obrigada, mas por dentro pensou que desculpas não apagavam meses de humilhação. Afinal, aproximava-se. Em Coimbra, o auditório estaria cheio de juristas, jornalistas e estudantes de todo o país. Isabel preparou o discurso final. Começaria com um caso real de uma rapariga rejeitada pela família em 2018, depois ligaria ao seu próprio silêncio e terminaria com uma pergunta à plateia: quantas Inês e quantas Isabels ainda estão escondidas por medo? A doutora Helena aprovou. Vai ser forte. Mas estás pronta para o que vier depois? Isabel não tinha certeza. Na véspera da viagem para Coimbra, Inês enviou uma foto, ela própria na plateia do auditório, sorrindo. Estarei lá. Não por ti. Por todas nós. Isabel guardou a imagem e sentiu o peso da responsabilidade.
Dormiu pouco, mas sonhou com o jardim de Porto e com o abraço que nunca mais tivera. A viagem de comboio até Coimbra foi silenciosa. Isabel revia as notas no computador, mas os olhos voltavam sempre à janela, onde o Douro passava em tons de outono. Em Coimbra, o campus antigo parecia saído de um livro de história, mas o auditório moderno estava cheio de tensão. Os outros 9 finalistas olhavam-na com curiosidade misturada com respeito. Um deles, um rapaz de Porto chamado Miguel, aproximou-se durante o almoço. Vi a foto. Respeito a coragem. Isabel agradeceu, mas sentiu o estômago apertar. A primeira ronda começou. Isabel defendeu o caso de uma adolescente de Braga expulsa de casa por ser lésbica. A voz saiu firme, os argumentos precisos. Passou à segunda ronda. No intervalo, recebeu uma chamada da mãe. Filha, vi no jornal online. Por favor, não digas o teu nome. Isabel desligou. Quando chegou a sua vez na final, o auditório estava em silêncio absoluto. Isabel subiu ao palco, ajustou o microfone e começou. Há 4 anos, eu traí a pessoa que mais amei porque tinha medo. Hoje, estou aqui para dizer que esse medo não pode ser lei. A plateia prendeu a respiração. Ela contou, sem nomes, a história de 2 raparigas que se amaram em segredo, da negação pública, da culpa que ainda queimava. Ligou tudo à necessidade de leis mais fortes contra a discriminação familiar. No final, fez a pergunta: se a Constituição protege a igualdade, por que continuamos a permitir que o silêncio destrua vidas? Os aplausos foram lentos no início, depois explosivos. Inês estava na terceira fila, os olhos brilhantes. O júri deliberou durante 20 minutos. Quando o presidente anunciou a vencedora Isabel Mendes, da Universidade de Lisboa, o auditório explodiu. Isabel recebeu o troféu e a bolsa com as mãos a tremer. Mas o verdadeiro momento veio depois. Na conferência de imprensa, um jornalista perguntou: a foto que circulou influenciou a sua participação? Isabel olhou diretamente para a câmara. Sim. E agradeço. Porque me obrigou a parar de me esconder. As palavras saíram sem tremor. Nessa noite, no hotel, Inês bateu à porta. Abraçaram-se pela primeira vez em 4 anos. Não foi romântico, foi curativo. Tu ganhaste, disse Inês. Não sozinha, respondeu Isabel. Regressaram a Lisboa no dia seguinte. A notícia já se espalhara. Na faculdade, o cartaz de lésbica desaparecera. Em vez disso, apareceu um novo: parabéns, Isabel Mendes, campeã nacional de debates. Alguns colegas pediram desculpa publicamente. Outros ficaram em silêncio, exatamente como o título previra. A vitória trouxe mais do que uma bolsa. Trouxe convites para entrevistas, para palestras em escolas secundárias e até uma proposta de estágio num gabinete de advogados especializado em direitos LGBT. Isabel aceitou tudo, mas o preço foi alto. Os pais pararam de ligar durante 2 semanas. Quando finalmente atenderam, o pai disse apenas: estamos orgulhosos do prémio, mas não do resto. A mãe chorou ao telefone: volta para casa no Natal. Vamos tentar. Isabel prometeu pensar. Enquanto isso, o relacionamento com Inês recomeçou devagar, como quem aprende a andar depois de um acidente. Encontravam-se aos fins de semana, falavam durante horas sobre tudo menos o passado. Um dia, no Parque Eduardo VII, Inês segurou-lhe a mão em público pela primeira vez. Já não tens medo? Isabel sorriu. Tenho, mas agora controlo. A faculdade organizou uma cerimónia de homenagem aos vencedores. Isabel subiu ao palco novamente, desta vez diante de todos os colegas que a tinham ridicularizado meses antes. O reitor leu o currículo dela e acrescentou: Isabel não só ganhou um prémio, ganhou a própria voz. Os aplausos foram genuínos. Depois, no corredor, o Lucas aproximou-se com um ramo de flores. Fizeste-nos calar a todos. Parabéns. Isabel aceitou as flores, mas disse: não foi por vocês. Foi por mim.
A doutora Helena chamou ao gabinete. Tens potencial para mudar coisas, Isabel. Não pares. Ela saiu dali com a certeza de que a jornada mal começara. À noite, escreveu uma carta longa para os pais. Contou tudo, o medo, a culpa, o amor que nunca desaparecera. Enviou por correio, sem esperar resposta imediata. Inês leu a carta antes de Isabel enviar e chorou. Tu cresceste. Isabel abraçou-a, nós as duas crescemos. Os dias seguintes foram de calma relativa. A imprensa local publicou uma reportagem com o título de Vítima de bullying a campeã, a história de Isabel Mendes. Os comentários online misturavam apoio e ódio, mas o número de mensagens positivas superava. Uma rapariga de 16 anos escreveu-lhe em privado: vi a tua história. Agora tenho coragem para contar aos meus pais. Isabel respondeu pessoalmente. Foi nesse momento que percebeu, a redenção não era só para si. O Natal chegou frio e chuvoso. Isabel decidiu ir a Porto, mas levou Inês consigo. Os pais abriram a porta com expressões cautelosas. O jantar foi tenso no início. O pai serviu o vinho e perguntou: então, isto é sério? Isabel olhou para Inês e respondeu: sim. Tão sério como o amor que neguei há 4 anos. A mãe serviu o bacalhau com lágrimas nos olhos. Eu rezei tanto, mas talvez Deus entenda o amor. O pai não disse mais nada, mas não se levantou da mesa. Foi um começo. Na véspera de Ano Novo, Isabel e Inês caminharam pela ribeira do Porto. O fogo de artifício explodiu no céu. Inês beijou-a suavemente. Feliz Ano Novo, minha campeã. Isabel retribuiu o beijo e sentiu, pela primeira vez, que o peso no peito desaparecera. Regressaram a Lisboa em janeiro. Isabel começou o mestrado e o estágio. Os colegas que antes zombavam agora pediam conselhos para os próprios projetos. O silêncio que ela tanto desejara chegara, mas não por medo, por respeito. Uma tarde, no mesmo café junto ao Tejo, Isabel abriu o jornal e viu uma foto sua com a legenda "Jovem advogada luta por quem ainda se esconde". Sorriu. Inês chegou atrasada, com um ramo de flores. Para a mulher que calou uma escola inteira. Isabel aceitou e perguntou: achas que valeu a pena todo o sofrimento? Inês respondeu: valeu porque te trouxe de volta para ti mesma. Caminharam de mãos dadas pela marginal, o Tejo brilhando ao pôr do sol. O passado ainda doía às vezes, mas já não controlava. Isabel Mendes, outrora a rapariga que negou o próprio coração, agora defendia-o de milhares. E o prémio que fizera todos calarem não foi o troféu de cristal, foi a liberdade que conquistara. Será verdadeiro ou falso que o arrependimento chega sempre a tempo de salvar o que foi destruído pelo medo?